Bom dia, pessoal! Dando continuidade ao vídeo 215, nesse nós vamos construir as paredes e colocar algum material, nas paredes, por exemplo. E vamos conversar um pouquinho a respeito dessa iluminação feita com a lâmpada Spot. Tem algumas especificações que permitem que ela faça essa projeção aqui sobre o ambiente. Então, vamos lá. Para isso eu vou começar um novo arquivo e aqui eu vou esconder esses dois itens aqui, vou usar o cubo como início. Vou colocar na vista 7, mas antes de eu dar continuidade a isso, eu fiz um desenho no Illustrator que me serviu de base. Deixa eu colocar em N aqui. Base mesmo, porque é super básico. E, como eu já disse antes, eu não tenho nenhuma formação em arquitetura ou engenharia, muito menos em decoração. O desenho aqui, no caso, é totalmente intuitivo. Então, vamos ao que interessa. Eu vou colocar uma imagem aqui, e se você não souber colocar imagem, nos vídeos 30 e 136, eles têm informações mais específicas a respeito de como colocar essas imagens. Eis aqui um desenho super simples, eu fiz no Illustrator, mas você pode usar o GIMP ou Inkscape, que também são úteis. Então, vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, eu quero situar com você que a unidade de medidas do Blender padrão, ela está definida para none, que significa que ele usa uma medida do próprio Blender. O nosso sistema é o métrico, então fica mais adequado quando a gente opta por esse item aqui. Então, eu vou dizer para você as coisas que temos. Aqui é uma porta, aqui a imagem dessa sala pretensamente seria um armário, que não foi finalizado, a sala que eu me referi no vídeo 215. E aqui é uma janela. Então, nós vamos começar usando isso aqui como referência. Então, se a gente quiser ver as medidas, mais ou menos como elas acontecem, a gente clica na janela N e podemos ver as dimensões aqui, no caso do objeto selecionado, o cubo, 2 por 2 por 2, tá? Então, essa aqui é X. Se eu pensar num tijolo, por exemplo, eu sei que, em média, ele ocupa um espaço de 20 centímetros, quando ele está já com acabamento e coisas assim. Então, eu vou colocar ele do lado de fora. Z é a altura que eu gostaria de ter na parede. Então, costuma ser as de 1,80 m, tem até mais baixas, alturas mais baixas, se pode dizer assim. No entanto, eu vou usar essa medida de 2,80 m. E Y, que é essa extensão aqui, eu vou colocar aqui de 9 metros. Eu já medi, embora eu tenha feito essas medidas no Illustrator com as medidas originais, aqui no Blender elas resultaram diferentes. Então, para eu dar continuidade aqui, eu vou para o Edit Mode, vou desligar aqui primeiro, vou clicar em Ctrl R, eu tenho aqui uma divisão, eu vou colocar aqui. Agora, se eu verificar aqui, o meu próximo passo será construir a porta. Então, eu preciso clicar em Ctrl R e fazer uma divisão aqui, porque uma porta, ela não vai até o teto, tá? Ela vai até um determinado ponto que eu estimo mais ou menos aqui. Passo para o modo de faces, volto para 7 e faço um extrude aqui. Nesse caso, eu terei o vão da porta aqui. Então, voltando aqui, então eu clico mais um extrude, que eu vou fazer com que essa parede possa ser puxada para cá. Então, eu preciso desse espaço específico. E eu venho aqui, vou clicar nessa face aqui, vou na vista 1, agora para facilitar a minha vida. Bom, para facilitar realmente a minha vida,
eu vou clicar em A e vou subir esse objeto aqui na linha do eixo X para servir como uma referência melhor para mim. Então, eu volto a selecionar esta face aqui, clico em 1, extrude e venho até a altura do eixo X. Aqui, eu já fiz a colocação da parede e a abertura da porta. E daqui eu posso puxar aquele extra que tem. Voltando para 7, eu vou dar continuidade, agora selecionando essas duas faces. Volto para 7 e vou fazer um extrude para cá. Um pouquinho a mais, porque eu vou precisar pegar essa parte aqui. Ctrl R, eu tenho aqui uma subdivisão que eu vou colocar aqui. Agora, eu vou voltar para faces, selecionar essas duas faces, volto para 7 e extrude, eu venho até aqui o início da janela. Agora, aqui na janela, eu já tenho uma subdivisão, que é a altura da porta, tá? Então, a parte de cima da janela está praticamente definida, a altura da porta, mas eu preciso de uma outra subdivisão. Então, Ctrl R, eu consigo esta outra subdivisão, mais ou menos eu calculo aqui. Eu venho para o modo de faces, seleciono essas duas partes aqui, coloco novamente em 7 e eu vou fazer um extrude que compõe a largura da janela. Nesse caso aqui, eu preciso de algo que ligue as duas alturas, porque eu não posso continuar com o buraco aqui, a janela se fecha, tá? Então, Ctrl R, eu quero uma subdivisão aqui, e Ctrl R, eu quero, ops, essa não, Ctrl Z, Ctrl R, eu quero uma subdivisão aqui, eu vou para modo de faces, eu seleciono essa e eu clico em W, Specials, né? E eu vou escolher Bridge Add Loops. Pronto, eu fechei todos os vãos aqui. Aí eu seleciono todos esses três aqui, volto para a vista 7 e faço um extrude aqui com um pouquinho mais de espaço. Bom, quando eu for fechar esse pedaço aqui, eu vou precisar de mais uma subdivisão aqui. Eu posso fazer isso já, tá? Ou eu posso deixar para depois, para continuar a subdivisão aqui. Nesse caso, eu deixei essa parte aberta para a gente poder enxergar o que a gente estava fazendo. Está faltando a saliência aqui, que era pretensamente um guarda-roupa embutido, provavelmente. Então, eu venho em faces, seleciono essas três faces aqui, volto para 7 e faço um extrude aqui. Simples de tudo. Fazer as paredes não é uma coisa muito complicada. Ok. Agora, eu volto para o modo objeto. Eu ainda tenho o meu cursor no centro. Então, eu posso clicar em Shift A e escolher um plano que vai ser o chão. E S4 é pouco. S8 é adequado, ele cobre a maior parte do espaço. Agora, se eu for para o modo de textura, eu vou verificar que eu estou com pouca iluminação. Então, eu posso pegar aquela lâmpada point que eu desliguei, que ela está aqui, olhar em 7 para ver como é que está a distribuição, colocar uma aqui, Shift D, colocar outra aqui, Shift D e colocar outra aqui, pelo menos para um início. E agora você pode ver que eu tenho uma iluminação super exagerada. Deixa eu baixá-las todas aqui para a gente ter um pouco mais de contraste. Ok. O próximo passo eu posso fazer, esconder todas elas. Eu posso colocar um material nessa parede, né? Então, deixa eu só diminuir um pouquinho essa lâmpada interna aqui, que a luminosidade dela está excessiva. Vamos por 0,5. Bom, deixa assim por enquanto. Vamos desligar. Então, aqui no Object Mode, eu vou selecionar as paredes que eu acabei de confeccionar.
e vou para materiais. Em material, no Diffuse, eu vou escolher uma corzinha aqui que seja razoável. Por exemplo, eu posso escolher essa aqui, que é simpatiquinha. Mas no vídeo 215 eu coloquei para você aquela cor verde, que é uma cor que eu gosto muito. Eu acho sim super tranquila e não tão brilhante desse tanto, mas assim, queimado. Mas eu escolhi uma cor diferente para essa entrada aqui e para essa parte de cá. Então, eu vou para o Edit Mode, eu seleciono todas essas partes aqui para eu fazer uma colocação diferente. Eu coloco um novo material aqui e escolho uma outra cor que eu queira, que é mais ou menos essa, bem queimada. E eu clico em Assign. Bem, vamos voltar agora para o modo objeto e vamos dar continuidade agora. Eu vou explicar para você como é que você usa aquela spot lamp. Antes disso, no entanto, você pode duplicar isso aqui, simplesmente, Shift D, e fazer o teto, tá? No entanto, a título de facilitar a sua vida, ele deve ficar escondido. Então, clica em H, ele fica escondido, embora você o tenha. Aqui a gente pode também colocar um material clarinho a princípio, depois a gente trabalha um pouco nele colocando uma textura, mas só para fazer uma diferença agora. Então, para fazer aquela janela e com a spot lamp que eu disse para você que ensinaria a fazer aquela projeção, né, no início do nosso vídeo, eu vou clicar em Ctrl 3, que é o lado que a janela fica. Aqui, usando essa referência, vamos nos certificar. Cursor ao centro, Shift A, vamos colocar um cubo. Fazê-lo bem pequenininho, S, né, colocar na vista de preferência, S bem estreitinho e SY para a gente fazer mais comprido. Estou fazendo uma divisão simples aqui, SY. Olhando em 7, a gente pode ver que ele está totalmente fora do lugar. Então vamos colocar aqui. Voltamos para Ctrl 3, aproximamos e eu posso verificar que aqui está torto. Depois eu corrijo isso. Colocar ele aqui embaixo. SZ, que está meio largo demais para uma divisória de janela. Shift D. Agora Shift R, tá? Para a gente completar aqui. Então, nós temos todos esses e é interessante a gente selecionar tudo e fazer Ctrl J para termos um objeto só e não termos muita dificuldade de lidar. Deixa eu só tentar corrigir essa tortura aqui. Vamos selecionar Edges, GG, pronto. Modo objeto, voltamos para a vista 1 e vamos colocar aqui uma lâmpada spot. Então, Shift A, lâmpada spot. Ela veio aqui, eu olho em 7, em 1, R. Antes de a gente continuar mexendo nisso, eu vou mostrar para você algumas configurações interessantes. Bom, na lâmpada spot eu tenho a distância, que eu posso mexer, tá? E eu tenho aqui, esse ângulo aqui, é interessante que ele fique certinho na abertura da janela para que ele seja eficiente. Então, vamos tentar 20 graus, dá mais ou menos certo, tá? Então, eu posso ligar aqui para eu ver o halo, que ele aparece se eu clicar em Show Cone. E outra coisa que eu preciso fazer antes de qualquer outra situação é verificar a minha câmera. Como ela está num lugar muito esquisito, eu vou clicar em Alt R para eliminar a rotação e Alt G
para colocá-la bem aqui no centro. A partir daqui, eu vou para a vista 3, vou erguer ela numa altura que eu acho interessante, vou afastar ela para cá, clicar em R e direcionar ela na direção da minha sala. Olhando para 1, eu posso clicar em 0 para ver como é que está a focalização da câmera. Clicando em G, eu posso colocar ela de um jeito que eu suponha mais adequado. Eu posso observar que a lâmpada está funcionando aqui, mas ela está funcionando de um jeito que ela está transpassando a parede com todo o foco dela. Tá? Para ter aquele efeito que eu disse a você, que é o efeito de só passando e refletindo essas divisões da janela, eu devo fazer um outro arranjo aqui nas configurações da própria lâmpada. Vamos renderizar primeiro aqui para você ver como é que está. Deixa eu desligar o teto aqui da renderização, que senão ele vai tapar. Então, F12. Pode observar, ela até tem essa divisão aqui das janelas, mas ela também está passando como se a parede não existisse. Como é que eu corrijo isso? Eu venho aqui nas configurações da lâmpada e aqui na forma da lâmpada eu clico em Step 0, eu coloco 1. Aí eu renderizo novamente e agora você pode observar que eu tenho ela passando somente por meio desses vãos aqui e não mais aquele foco total que ela tinha anteriormente. Esses resultados aqui são efeitos de luz ou de falta dela e a gente vai corrigindo no decorrer dos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado e a gente continua no próximo vídeo. Até lá!